tentou me convencer. E aí Katina tentou me convencer de que eu tinha uma coisa relevante a falar para vocês em relação a isso. E aí, como a proposta do evento é trazer tanto um pessoal que já é mais experiente, como ser também uma porta de entrada para o pessoal que está começando a se envolver com a área agora, então, ok, eu vi validade no que ela me falou, que ó, você pode passar alguma coisa do tempo que você passou no BTI. Então é isso aí. Só pedindo desculpas por antecipação por qualquer erro que eu tenha no slide, porque esse foi o motivo. Eu comecei a fazer às 8 horas de hoje, apesar de ter sido chamada para fazer essa apresentação, sei lá, 2 semanas atrás. Então é uma coisa, a gente pode voltar para o título, uma coisa que você pode fazer, apresentações em cima da hora. Se vai dar certo, aí já é outra história. Então a gente vai tentar fazer dar certo agora. Então, apresentação rápida, eu sou Caritia, como o Luan já falou, e aí eu acabei de me formar no BTI, achando que a desgraça era pouca, eu acabei de fazer um reingresso em si em Comp, e estou trabalhando como desenvolvedora web atualmente. Então, voltando para o título, coisas que você pode fazer na graduação, mas como assim pode? Eu dei destaque para a palavra pode. Então, esse título tem tudo para ser uma super palestra motivacional e tal, vocês saírem daqui super inspirados. Sendo que esse não é o sentido da palavra pode que eu quis usar aí. No sentido de você tem a força para fazer alguma coisa do tipo. É pode no sentido mais puro de existe a possibilidade dessas situações acontecerem na vida de vocês enquanto estudantes de graduação, não só BTI, por isso que eu deixei só a graduação. E essas certas situações podem aparecer e aí, dependendo da atitude que vocês tomem, tem certas consequências. Então, eu vou tentar falar de forma bem resumida como foi minha vida nos 6 semestres que eu perdi aqui no BTI. E essa palavra perdi não era para sair com essa conotação. E aí, basicamente, vou falar um pouco da minha vida no BTI e o que é que a gente pode concluir dessas coisinhas. E aí, ninguém precisa participar dos estudos bíblicos todo domingo para entender o sentido desse trecho aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, quando eu digo que tem certas coisas que podem acontecer na graduação, não necessariamente são coisas sempre ok. Então, nem tudo lhe convém. Então, as atitudes que você vai tomar a partir das coisas que vão aparecendo na graduação, às vezes não vai rolar. E tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, então você tem que, no nosso caso, acho que é não se dominar pelo cansaço e pelo desgaste que uma graduação pode trazer pra gente. Então, começando o meu primeiro semestre de 2013.1. O que é que pôde acontecer no meu primeiro semestre? O curso inventou de me oferecer 8 disciplinas, porque não sei por qual motivo eles acharam que um aluno que acabou de ingressar na faculdade consegue carregar 8 disciplinas de forma tranquila. Então, entre elas, se a gente tem aqui algum aluno do BTI, seja que está começando agora, que já está adiantado, a gente tem o que na minha época era chamado de elementos da matemática para computação, mas é o que todo mundo aqui conhece como FMC 1 hoje em dia. Então, quem está no BTI pode ficar tipo, caramba, FMC1. Pois é, atualmente, para quem não está ligado assim no contexto, é o grande gargalo do curso. O pessoal começa o curso, então as turmas ainda estão gigantes e aí essa disciplina é, na verdade, o grande choque de realidade de quem acaba entrando no BTI. E aí, um grande choque para mim, descobri que práticas de leitura e escrita em português me dão trabalho. Em toda graduação o pessoal costuma ter no primeiro semestre uma disciplina voltada para redação, para escrita de texto, enfim, tem essa abordagem da língua portuguesa e da produção de textos. Já que você não vai sair daqui da faculdade sem produzir um texto, então eles esperam que você faça isso de forma decente. Sendo que, aparentemente, pelas conversas com Catiana, que não teve problemas com PLE1, eu acho que o problema foi minha professora mesmo. Mas enfim, o pessoal, pelo menos a minha turma, teve um trabalhinho com isso. Então pode ser que vocês se identifiquem. Primeiro baque, assim que a pessoa entra na faculdade,
ir atrás de uma bolsa e não consegui. Então, pelo menos pra mim, que eu vim do IF, antes de chegar aqui no próprio IF, eu tive a experiência de passar por um estágio e tal. E aí eu cheguei aqui, tipo, caramba, eu acho que isso já me deixa um pouquinho à frente no sentido de conseguir uma bolsa. Então a primeira bolsa que eu tentei arranjar foi para a parte de manutenção mesmo, então é a bolsa bem básica que surge por aí, a gente sempre vai atrás. E aí eu não consegui, eu fiquei tipo, caramba, qual é o meu problema, né? Eu já fiz um estágio nesse sentido, mas é uma coisa que a gente precisa aprender, que por mais que a gente se ache qualificado para alguma coisa, você sempre pode encontrar alguém que se destaca mais. E aí a gente vai para o segundo semestre, Caridia sem bolsa, só assistindo aula e voltando para casa. Foi o que aconteceu no segundo semestre. Eu me deparei com organização e arquitetura de computadores. Este foi o meu primeiro nêmesis, eu acho, que as pessoas podem pensar, poxa, FMC1, né? Sendo que pra mim foi tipo, poxa, arquitetura de computadores. Porque tem muita gente que se identifica com a vibe da parte de hardware, sendo que essa definitivamente não é a minha situação. Então, qualquer disciplina que envolva mais esse aspecto, eu eventualmente me lasquei. Então, eu comecei o curso pagando circuitos lógicos, e aí tem essa arquitetura depois, e depois tem sistemas operacionais, tem redes, porque no caso eu segui a ênfase de ciência da computação. E de fato eu fui me lascando disciplina após disciplina, justamente por não ter essa afinidade. Pronto, mais uma coisa na qual eu me lasquei, PLE2. Eu acho que, assim, PLE1 foi só uma questão de, poxa, trabalhou, sei o quê, mas a gente foi levando e conseguiu. PLE2 foi a situação em que eu fiz todo o esforço do mundo para corresponder às expectativas da bendita disciplina, e a nota não refletia isso. E não só minha nota, a nota de qualquer uma das duas turmas da parte da manhã, que era o que eu tinha contato, né? Eu sou uma aluna do turno diurno. Então, muita gente foi para a prova final, muita gente, eu quero dizer, as duas turmas. Com as duas turmas eu quero dizer realmente as duas turmas. E muita gente reprovou, e aí você fica, né? Poxa, é português. Assim, não é português, você não deveria julgar uma disciplina só porque tem português no nome. Então, sou de exatas, o que bexiga português está fazendo aqui? Você vai se lascar em português. Então, finalmente consegui uma bolsa. A bolsa que eu tinha buscado no semestre anterior, porque eu só consegui porque alguém desistiu da vaga. Mas assim, na hora, né, você só fica feliz, você não pensa nesses detalhes. E no mesmo semestre eu também desisti dessa bolsa, porque eu achei que o PET era uma oportunidade mais interessante na época. Então, no mesmo semestre, assim, eu comecei o primeiro dia do semestre conseguindo essa bolsa de apoio técnico, começando nela, que era basicamente tomar conta de um laboratório de informática. O pessoal do curso, teoricamente, ia pra lá, para usar os computadores estudar, mas basicamente eu era a dona da lan house do curso. E isso é na época, no caso, 2003.2, esse prédio aqui ainda não existia. A gente passou todo o ano de 2003 tendo aulas lá pela ECT, e o pessoal do BTI à noite, e dessa mesma época tinha aulas nos anfiteatros do CCT. Então, o que é que eu fiz também em 2003.2? Eu oficialmente entrei na FOSSOFT, que é... Achei você, Raul. Eu efetivamente entrei na FOSSOFT, que é a empresa júnior tanto daqui do BTI quanto de engenharia de software. E aí, primeira coisa que me falaram, poxa vida, né, o que você está fazendo aí se essa empresa júnior não vai lhe pagar nada? Então, mais pra frente vocês vão ver o que é que ela me trouxe de benefícios. Mas, prefeito do histórico, 2003.2, FOSSOFT entrou na minha vida. E, como o slide está mostrando, é uma boa etapa. Terceiro semestre. O que é que Caridia fez no terceiro semestre? Eu saí do pé. Porque eu acho que foi no terceiro semestre que eu comecei a desenvolver a fama de não ser uma pessoa confiável para você chamar para trabalhar junto, porque um semestre depois eu estava saindo. Então todos os meus amigos começaram a tirar onda em relação a isso. Então eu saí do PET por quê? Porque surgiu uma vaga de estágio no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral,
E ele é um caso de um antigo porque foi justamente o primeiro estágio da minha vida, que eu peguei justamente na área de manutenção em 2012 para poder concluir o IF. Porque você faz o estágio, desenvolve o projeto, no meu caso foi pegar um estágio. Então, como eu já conhecia o pessoal e tinha super gostado deles, e agora o estágio era na área de banco de dados. Então, poxa, oportunidade diferente, né? Eu saí de uma bolsa de manutenção, passei para o PET, que é uma vibe mais acadêmica. Ela trabalha em cima do ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da universidade. E aí agora a TRE, banco de dados, é uma coisa mais mão na massa, né? Então era mais a minha cara e foi por isso que eu decidi tomar essa decisão. Foi difícil. Então fica aí a lição de vida que você vai tomar algumas decisões mais complicadas durante o curso. Finalmente tive um prédio do IMD que foi chamado em meu, depois de um ano pegando sala emprestada na ECT para poder ter aula. Então, em 2014, esse prédio aqui foi liberado para uso. E também escolhi a minha ênfase, que é de ciência da computação. Terminei o curso nela e agora reingressei no segundo ciclo no bacharelado em ensino ponto mesmo. E outro choque que a gente já teve no terceiro semestre. Como se Comp tem cálculo 2 como disciplina obrigatória, eu tive que ir para o setor 3 para ter aula de cálculo 2 e aquele cálculo 2, aquela matemática para engenharia. Como o nome diz, você vai ter aula com o pessoal de engenharia. Então eu tive um baque ligeiramente forte quando eu me deparei numa sala depois de um ano inteiro só eu estudando com aquele pessoal que eu já conhecia e que eu aprendi aquela amizade. Depois de tudo isso, eu entro numa sala e tá cheia de gente estranha, gente que interagia entre si, mas não comigo, porque eu que era penetra na turma. E assim, o choque cultural que eu tô falando aqui é em relação a como eles se comportar, o comportamento deles mesmo, como eles enxergavam a faculdade, que eu achava que era uma forma diferente, uma visão diferente da que eu tinha. Eu acho que eu passei por essa questão do isolamento, então foi um ponto delicado nesse meu semestre. Então, inevitavelmente, eu acho que vocês vão pegar disciplinas com essas turmas em que vem gente de um canto, vem gente do outro, e aí a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. A gente já foi pro quarto semestre, 2014.2, e aí o que eu fiz da vida? Saí do estágio. Isso, eu já poderia tirar, né, a frase, que já dava para inferir isso. Por que eu saí do estágio? Porque de novo apareceu outra oportunidade que eu achava relevante para minha vida profissional. CodeMiner, a sede é em São Paulo, mas ela tem um escritório aqui em Natal. E aí, quando eu descobri que estava abrindo vaga para estágio, eu pensei, pô, minha chance, pô, sendo que, de novo, eu tive que fazer a decisão difícil de largar o estágio, né, que eu tinha atualmente. Justamente porque, tanto nesse caso como no do PET, a pessoa vai criando os vínculos e tal, e é sempre difícil dizer, ó, vou sair antes da hora. Então, no caso do trabalho não remunerado, é aqui que ele tem o grande destaque na minha vida. Desde 2013.2, fazia um ano, eu fazia parte da Falsoft e foi justamente... Desde 2013.2 que eu fazia parte da URU e foi justamente lá que eu aprendi as tecnologias que me levaram a, em 2014.2, conseguir não só tentar disputar, como conseguir de fato esse estágio na CodeMiner. Então, um ano atrás as pessoas diziam, poxa, não paga, o que é que tu vai ficar fazendo no FRN, perdendo teus sábados, né? Já é uma droga de entrar no FRN no sábado e é super inconveniente, você ainda não recebe nenhum dinheiro para isso, e você traz trabalho para casa e fica perdendo a noite com isso. E aí, 2014.2 foi justamente quando eu consegui mostrar para as pessoas o pagamento que a Falsoft tinha me dado, que foi justamente conhecimento. Então, tanto a partir da CodeMiner, aí é que minha carreira com a parte de Ruby on Rails, que é a tecnologia com a qual eu trabalho hoje em dia, foi aí que, assim, eu consegui ver, poxa, a Falsoft, eu estou passando esse tempo todo aqui e eles não podiam ter me pagado de uma forma melhor do que sendo a base da minha carreira profissional. Então,
É aí que entra o significado de eu estar nessa empresa junto. Então, em 2014.2 eu também entendi o significado do termo esgotamento mental. Eu não pensei nesse termo específico na época, mas basicamente é uma coisa bem parecida com... Não é grave feito a depressão, mas é uma coisa que se assemelha no sentido de você ficar para baixo, você fica desestimulado, você fica... As atividades que antes lhe davam prazer, você hoje tanto faz. Então, eu fiquei meio nessa vibe justamente por causa de um professor, porque o cara foi o cão na disciplina, e a disciplina não era, assim, trivial, mas era uma disciplina com a qual eu me identificava bastante, e o problema, eu identifiquei realmente que o problema não era na disciplina, o problema era no professor. E aí fica a lição pra gente de como o nosso desempenho na faculdade não depende só da gente. É muito fácil dizer pra alguém, poxa, se você se esforçar, você chega lá, sendo que você ter aulas e passar pelas avaliações e ter sucesso numa disciplina não depende unicamente de você. Depende também daqueles que estão ao seu redor, tanto junto com você, tendo essa aula, como depende da criatura que está responsável por te passar o conhecimento. Então, nesse semestre eu cheguei ao ponto de começar a faltar as aulas dessa disciplina e ir para o laboratório, algum outro canto. E o que é que eu ia fazer? Para passar o tempo eu ia fazer exercício da disciplina. Assim, eu não tinha problema nenhum com a disciplina, a matéria era super interessante para mim, tinha uns exercícios para fazer, eu fazia de muito bom grado. Sendo que o momento que antecipava as aulas com esse professor começaram a ser tão desgastantes, no sentido de, poxa, eu realmente preciso ir para essa aula, não posso só faltar e prolongar esse sofrimento, porque realmente virou um sofrimento ir para essa aula. Posso prolongar para a semana que vem, então eu realmente comecei a cair no desempenho justamente porque eu escolhi conscientemente perder aulas, justamente para não estar naquele mesmo ambiente, naquela mesma aura daquele professor. Seguindo com a vida, eu fui para o 5º semestre, estou quase lá. Saí do estágio, de praxe, sendo que, diferentemente dos outros semestres, eu não consegui outro. Por que eu não consegui outro? O contexto era basicamente o seguinte, esse estágio na CodeMiner, ele dura 3 meses por padrão, ao contrário dos outros estágios que você pode achar por aí, que duram 6 normalmente. E aí eu tomei a decisão de que, ok, esse estágio vai terminar com 3 meses. E lá eles têm a perspectiva de, ou daí você passa a ser efetivada, carteira assinada, a coisa toda, ou então encerrou o estágio. Esse foi o meu caso, o estágio foi encerrado, beleza. Eu tomei a decisão de que se fosse esse o caso na minha vida, eu não arranjaria outro, sendo que eu tomei a decisão de pagar 8 disciplinas dessa vez por conta própria. Não porque a faculdade me empurrou, mas porque eu me empurrei essas disciplinas. Porque eu estava numa situação em que eu vi que no ritmo que eu estava levando as aulas, as disciplinas, e eu não estava deixando de pagar nenhuma disciplina, eu estava cumprindo com a grade normalmente. Ainda assim, nesse ritmo, eu não ia encerrar nos 3 anos que me eram previstos. Então, justamente por causa da questão das disciplinas optativas, que aí entra um ônus de ter feito parte da turma cobaia e tal, da primeira turma, em que eu cheguei aqui, nem a grade do meu curso estava completa, e se a grade do meu curso estava completa, muito menos existiam disciplinas optativas para eu escolher e começar a pagar. Então, por mais que eu fosse levando minha grade de obrigatórias da melhor forma possível, as optativas foram começando a virar uma bola de neve. Em algum momento eu tinha que compensar isso se eu quisesse atingir o grande objetivo de terminar o curso no tempo. Então foi aí que o pessoal de algumas engenharias costuma chamar o 5º semestre delas de 5º dos infernos, porque tem alguma matéria da área da física no 5º semestre, enfim, elas têm esse aperreio específico no 5º semestre. Mas eu peguei esse termo e agreguei ao meu próprio curso, não por causa de alguma disciplina específica do curso do 5º semestre dele, mas porque o meu 5º semestre eu decidi fazer dele esse caos de 8 disciplinas. E
Foi aí que eu descobri os prazeres do Red Bull, descobri os desprazeres de passar 2 noites acordada, assim, seguidas, 2 dias seguidos acordada. E aí o negócio esculhambou de vez, porque eu já tenho uma tendência, assim, para desenvolver... Eu tenho uma dor de cabeça crônica, que é muita facilidade para ter dor de cabeça, então esse 5º semestre foi basicamente um inferno. Então, fica aí a lição de que se você pode diluir essa bola de neve o máximo possível durante os seus semestres, faça isso. Porque pagar 8 disciplinas não é legal, não recomendo. Mas foi nesse mesmo 5º semestre, no meio dessas 8 disciplinas, que eu escolhi pagar a evolução do comportamento humano como eletiva, no caso, que justamente a disciplina não tem nada a ver com o teu curso, mas que o BTI decide aproveitar certa carga horária de eletiva justamente como optativa. E minha escolha foi a evolução do comportamento humano. É uma disciplina lá do Centro de Biociência, do CB, lá perto do setor 3. E realmente ela não tinha nada a ver com a vida que eu estava levando até agora. Ela basicamente é uma disciplina para o pessoal da biologia e para o pessoal da psicologia. Então, o que é que eu estava fazendo lá? Estava de novo sendo a estranha da turma. Mas ela se mostrou como a disciplina mais legal, mais interessante, que eu super recomendo que vocês paguem. Ninguém está me pedindo para fazer essa propaganda, eu estou fazendo por vontade própria. Essa disciplina é muito legal. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Você pode achar prazer nas coisas que, assim, a uma primeira vista, você acha que o que é que eu tenho a ver com isso aí? O que é que isso vai justificar a relevância disso na minha vida? E muito ironicamente, eu cheguei lá justamente pensando, não vai ter nada a ver com o curso, mas eu acho que vai ser legal, então vamos dar uma olhada. Sendo que acabou tendo a ver com o curso, porque basicamente, em resumo, um cara que era o super fodão, super bonzão da arquitetura de computadores, que era a disciplina na qual eu tinha me lascado, ele é justamente também um super bonzão dessa área. Então, acabou que eu achei uma conexão que de outra forma eu não acharia. E aí eu passo para o 6º semestre, finalmente, é um semestre de me formar, sair daqui. E aí, de novo, vem a parte do estágio. Você vê que minha vida profissional não é muito estável. E aí, tem a OnRocket, que era essa empresa que estava nascendo no momento, e aí me chamaram para trabalhar lá, ok. Isso ainda é estágio. De novo, saí de estágio. Sendo que tem uma grande justificativa, um emprego de carteira assinada, a primeira oportunidade desse tipo na minha vida, então, poxa vida, né, vou aceitar agora. Continuo nele, ainda não saí dele. Vai dar tudo certo, passar muito tempo lá. Será? E fui para a prova final. Eu creio que abafando que por mais que eu me arrastasse nas disciplinas, eu nunca passaria por essa situação. Eu passei. Então, faltava uma disciplina para encerrar o bendito do curso e eu fiquei em prova final justamente nela. E, tipo, eu me lasquei muito nela e eu passei nela me arrastando na prova final e eu fiquei tipo, caramba, pô, eu podia colocar todo o meu plano de terminar o curso a tempo por água abaixo por causa dessa bendita. Então, fica a lição de você nunca subestimar uma disciplina. Eu acho que eu consigo passar nessa mesmo me arrastando, é melhor você ter cuidado com isso, porque às vezes nem se arrastando dá certo. E passei também pela experiência de ser carregada nas costas numa disciplina pelos meus colegas. Não é algo de que me orgulho, mas os métodos precisam ser das pessoas certas. Então, o que eu tinha dito de você terminar a faculdade não depender só de você, mas também de quem está ao seu redor, seja estudando junto com você ou lhe passando conhecimento. É verdade, eu só me salvei nessa determinada disciplina por causa deste jovem aqui. Ficam os agradecimentos mais uma vez. E sexto semestre as pessoas só queriam acabar com o bendito do curso, então a gente já estava num estado de saturação tal que a gente vivia faltando aula, mas não era faltando aula para, sei lá, dormir ou fazer alguma outra atividade mais interessante, era faltar aula para fazer os projetos que tinham que ser entregues no outro dia. E aí no outro dia você entregava isso e faltava as outras aulas para entregar o projeto da semana que vem, por aí vai.
E aí o vício de Red Bull continuou, mas foi o que me salvou de ser a única pessoa acordada em uma determinada aula, porque todas as outras estavam mortas ao meu redor. E, assim, essas coisas acontecem. Você tem que entender que, não só a gente, mas os professores também, tem momentos em que é humanamente impossível seguir com a rotina que a gente vai levando. E esse foi um caso. Mas, finalmente, ali estou eu com o bendito do canudo na mão, que, como vocês viram no slide lá de apresentação, não tem o diploma dele. Foi só ilusão. Mas, assim, um mês atrás, exatamente um mês atrás, 27 de janeiro, eu estava justamente nessa sala, foi a última vez que eu tinha pisado nessa sala, recebendo o diploma, que na verdade era um certificado dizendo, isso aqui vale para efeito de diploma pelos próximos 2 meses, até lá você vai atrás do diploma na reitoria, coisa e tal. Então, para todos os efeitos, eu sou uma pessoa formada sem diploma. Mas tem um canudo azul, ele é bonitinho. Assim, valeu a pena, né? Então, o que é que a gente pode concluir dessa experiência diferente pelo BTI? Você vai ter fases difíceis, então boa sorte para você, boa sorte para os seus colegas. Se você acha que alguma oportunidade na sua vida bacana, vá atrás. E é por isso que, sim, são muito boas as dicas. E foi por causa dessas oportunidades surgindo que eu tomei a fama de querer não passar um semestre num trabalho que bexiga isso, mas eu vejo isso como eu fui galgando certos degraus que me tornaram a profissional que eu sou hoje, que, assim, uma oportunidade eu via como sendo melhor que a anterior. Então eu vi algo de muito positivo nisso, que foi justamente o meu crescimento profissional. E você pode pensar em desistir do curso, não tem nenhum problema. Assim, às vezes essa vontade passa e volta só no próximo semestre. Às vezes ela não passa e pode ser assim que você tome a decisão de desistir. E se você desistir, tá tudo certo, porque a educação formal, do jeito que ela é apresentada hoje na nossa sociedade, assim, não é uma coisa a qual todas as pessoas se adaptam e não existe nenhum problema nisso. E, como eu já insisti, busque sempre conviver bem com os seus professores e colegas, mesmo que às vezes isso pareça impossível. Isso continua sendo uma lição para mim, porque eu acho que se eu passasse de novo por essa disciplina, com esse professor que me deixou super nas velhas, eu acho que eu faltaria aula dele de novo. Então, regras de convivência com seus colegas e professores. E eu acho que não tem tempo para pergunta nem nada. Assim, eu acho que não é nem questão de pergunta, né? Acho que é só passando um pouquinho da experiência de vida e acho que se alguém tiver alguma coisa, é só um comentário para contribuir ainda mais o que eu falei aqui. E, enfim, se alguém quiser falar comigo, vocês podem acessar algum desses meios aí, menos o Twitter, que eu não uso o Twitter, mas só para efeito botar aí e mostrar que o meu nome é um nick muito interessante, porque ninguém usa. Então, meu nome é o nick de tudo que é rede social e conta que eu tenho. E é isso, gente. Obrigada.